Oi, tudo bem com vocês? Bom, então hoje eu vim falar um pouco sobre o deus Pan, tá? O deus sátiro da antiga religião, né, e mitologia grega. Bom, nesse vídeo, na verdade, eu vou estar respondendo algumas perguntas, tá, que sempre aparecem ali nos meus vídeos, né, onde eu compartilho um pouco dos meus rituais, da minha prática votiva que eu dedico para essa divindade. No geral, eu não vou me aprofundar muito, tá? Em relação à história e atributos dessa divindade, eu vou pincelar ali um pouco mais do que tá ligado às práticas, né? E dar algumas dicas também de como cultuá-lo, tá? Eu não vou me aprofundar muito porque eu já tenho vários vídeos sobre ele, inclusive eu vou deixar fixada aqui a playlist, né? Deus Pan, que eu tenho dedicada exclusivamente para ele. Então, se você quer mais alguma informação, pode dar uma olhadinha lá. Se não tiver lá, aí você pode perguntar aqui também e eu tento falar e trazer nos próximos vídeos. Bom, introduzindo um pouco, né, Pan, assim como inúmeras divindades do antigo panteão grego, né, que a gente conhece ali, isso nos principais períodos, tá? Mas eu vou focar um pouco aqui no período arcaico, que é quando a gente já tem documentos ali relacionados à divindade, né, a essa divindade. É um deus que ele é anterior até mesmo aos registros, né? Então, quando a gente vai ter os primeiros registros de Pan, ele é tido como uma divindade que já era cultuada pelos antigos. Isso porque, né, Pan é uma divindade bucólica, né? E assim como inúmeras divindades dentro das antigas religiões pagãs, né, os deuses representam aspectos da natureza. E no caso de Pan não é diferente. É porque a gente já consegue ver isso na própria morfologia dessa divindade, né? Obviamente a gente também vai ver isso nos mitos, né? Pan, assim como outras divindades também, tem várias mitologias de nascimento, tá? Uma das principais é que Pan é filho de Hermes, né? O deus das viagens, né? O deus dos caminhos também, amplamente conhecido como o mensageiro dos deuses, né? Uma das poucas divindades, né? Hermes, no caso, que tinha acesso ali tanto ao reino dos céus, à terra e ao submundo. Esse mito, né, Hermes, em uma de suas viagens, né, cruzando ali o mundo grego antigo, ele em Arcádia, né, que é a região onde há a maior proeminência do culto, né, do deus Pan, ele encontra uma ninfa. E aí tem-se, né, ele tem relações com essa ninfa e Pan nasce. A primeiro momento, né, a morfologia de Pan, seu formato, né, o corpo, seu rosto, sua aparência, assusta a ninfa. Basicamente, né, a gente entende ali no mito, né, que ele é renegado por sua aparência, né, monstruosa, e Hermes o leva para o Olimpo. Chegando lá, ele tem uma recepção muito diferente do que ele teve aqui na Terra, né? Lá os deuses o acham lindo, especialmente Dionísio. Aí por diante a gente vai ter ali Pan, né? Ele volta para a Terra, então seus domínios estão ligados aqui à Terra mesmo, que o torna, né, uma divindade quitônica, né? A gente vai ter ali, né, geralmente dentro da religião grega, uma divisão entre divindades celestiais e quitônicas, terrestres. Nessa categoria, né, de quitônicos, a gente também vai ter os deuses submundanos, tá? Não é o caso de Pan. Ele realmente, né, está mais ligado ali à vida na terra, à vida animal, à vida do homem, né? Até porque Pan, né, é uma divindade ali, meio homem, meio animal e meio deus. Nisso, né, a gente já consegue pegar aqui alguns dos seus principais atributos, tá? Pan é uma divindade bucólica ligada aos campos, ligado aos rebanhos, aos animais não domesticados, mas também aos domesticados, né? Especialmente quando a gente traz para os dias atuais, né, o culto que ele recebia na antiguidade, e consegue ver como mudou a nossa relação com a terra e com os animais, né? Quantos animais que antigamente não eram domesticados, né? Mesmo que num sentido mais agropecuário, e hoje são. Além disso, ele também está intimamente ligado às florestas, às montanhas, aos riachos, tá? É muito importante, né? Pelo menos eu acredito que seja muito importante quando a gente cultua uma divindade, a gente estudar um pouco sobre ela num sentido mais geral, né? De onde esse deus vem, por que determinadas ervas eram ofertadas e ainda são para essas divindades, né? E quando a gente vai estudar um pouco sobre Arcádia, né, a região ali, né, de Peloponeso, da antiga Grécia, a gente consegue só por essa análise, né, por esse estudo, ver o porquê essa divindade está tão relacionada a esses aspectos da Terra, né? Tanto aos aspectos bucólicos, né, pastoris ali, quanto às montanhas, aos riachos, às florestas e etc. Além disso, Pan é uma divindade intimamente ligada à música, né, à dança, à sexualidade e também aos oráculos, né, especialmente quando a gente fala pela busca pela cura, né, geralmente cura física. Esse é um atributo que eu, pelo menos, acho bem interessante de Pan e que não é tão comumente trazido por aqui. E, inclusive, né, algumas origens mitológicas, né, que a gente sabe, né, que quando
quando a gente estuda um pouco sobre a história também, né, no sentido grego, a gente começa a entender onde a mitologia, onde os deuses se encaixam na ordem cósmica, né, mas também na ordem política, né, da sociedade da qual a gente está falando, né? Então a gente sabe que os deuses, eles também possuem ali uma influência, né, ligada aos confrontos, né, aos conflitos políticos, à colonização. Estou falando isso, né, porque existem mitos antigos, né, que falam ali que foi Pan que era um deus já antigo, né, mais antigo, que ensinou para Apolo, que é o deus ali principal dos oráculos, né, dentro da religião grega, que foi Pan que ensinou as técnicas oraculares para Apolo. Então, né, essa nova geração de divindades ali, né, liderada, né, regida por Zeus, que seria, né, o senhor da ordem cósmica, ela vem já, né, pegando algumas características de divindades antigas e adaptando ali, né, para essa nova geração de deuses, né, para quando a gente começa a determinar ali essa ordem cósmica. Isso a gente consegue ver de várias formas, tá? Até quando a gente fala de Gaia, né? E ali a gente tem não uma substituição direta, mas a gente tem uma integração de Deméter, né? Porque Gaia a gente sabe que é Je, né? Que é terra, e Méter, né? Que seria mãe terra, e aí a gente tem essa entrada de Deméter quando a gente tem essa reconstrução, mas isso é assunto para um outro vídeo, tá? No caso de Pan, não é... Por exemplo, né, quando eu falo de Apolo, a gente poderia usar isso mais para Hélios, né, que era o Sol. Então a gente tem Apolo, que é um deus antigo, né, um deus arcaico também, Hélios, né, e tem ali quase que uma transformação, né, e a gente vem para Apolo, Ártemis, Selene e etc, né, mas esse é assunto para um outro vídeo, como eu falei. Em relação aos epítetos de Pan, eu vou falar aqui sobre os 4 que eu mais utilizo, tem mais alguns, mas eu acho que esses 4 eles estão até no meu altar. O primeiro deles pode ser o Aigokeros, né, que seria chifrudo de cabra com chifres de cabra, né, que tem chifres de cabra, algo do tipo. O segundo é o Nomios, tá, que significa ali do campo, dos pastos, tá. Lembrando aqui que várias divindades possuem epítetos em comum. Alguns epítetos de umas divindades são títulos, nomes de outros deuses, tá? Então isso é muito comum dentro da religião grega antiga. Então eu tô falando aqui alguns dos principais epítetos do deus Pan, tá? Que eu utilizo dentro do meu culto. Então, Nomios, né? Que significa do campo. Um outro epíteto, né? Também compartilhado com outras divindades que eu utilizo bastante é Agreus, que significa o caçador, né? Ou só caçador. Esse título também pode ser traduzido, né? Como o do bosque, né? Algo relacionado com um caçador do bosque, ou até mesmo só como o selvagem. Por último, um dos que eu mais utilizo, o que inclusive me conectou com essa divindade, é o Lutherius, que seria, né, aquele que liberta. Pan, né, o libertador. Em relação aos símbolos que estão relacionados a essa divindade, a gente pode falar de vários, né, que estão ligados ali tanto aos seus atributos quanto às suas próprias características físicas, né. Então a gente tem aqui uma flauta, né, Pan, é uma divindade intimamente ligada à música, inclusive tem a mitologia, né, a flauta de Pan, né, onde Syrinx, né, uma ninfa se torna a flauta dele com esses conezinhos aqui. A gente pode falar também dos chifres de cabra, né? Também é um símbolo que pode ser utilizado. Cascos, também várias outras coisas, né? Que podem te conectar com o selvagem, né? Com o entre lugares, né? Pan também está muito relacionado a esses lugares desconhecidos, o medo do homem, né? O pânico do homem, com base naquilo que ele desconhece ou também naquilo que é pavoroso, que pode ser considerado feio, agressivo, selvagem no geral. Pan, na verdade, foi uma divindade que me ajudou a de fato me conectar com a vida natural, tá? Ele foi uma divindade que eu busquei por muitos anos antes de encontrá-lo, né? Por esse nome, né? Eu já tinha encontrado Pan de várias formas, inclusive quando eu me aprofundei, especialmente com Hecate me ajudando e me guiando na minha jornada devocional, eu consegui ver como essas divindades que eu já cultuava e venerava antes de conhecer Hecate, né? Pan, no caso, é uma delas, como ele já estava presente na minha vida antes de eu dar esse nome para ele, ou qualquer outro que eu possa dar, porque eu posso dar outros nomes também para aquilo que a gente considera, né, como os deuses, né, especialmente quando a gente fala de paganismo, estamos falando de natureza. Bom, infelizmente esse vídeo acabou ficando longo demais, eu não vou conseguir trazer muito mais informações, mas eu vou deixar como parte 1 e pretendo voltar mais com dicas práticas também no próximo, tá bom? Espero que eu tenha conseguido trazer algumas informações relevantes, tá? E é isso, muito obrigado pela companhia e tchau, tchau.